Shalom, queridos. Hoje é Romanos capítulo 9. A palavra de Deus não falha, é o tema. Nesse capítulo de Romanos 9, veremos Paulo abrindo o coração e revelando a tristeza em relação aos israelitas, judeus. A incredulidade em relação a Jesus os mantém longe de Deus, presente e real, e das suas lindas promessas. Então, Paulo estava triste de ver a situação dos israelitas rejeitando Jesus, não crendo que Jesus era o Filho de Deus. Logo, a promessa feita a Abraão é questionada. Será que ela é falha? Paulo ponderará que não é falha. Afinal, a promessa é feita a judeus e aos gentios, sendo isso parte da escolha e da soberania de Deus, que não pode ser questionada, afinal, Ele é Deus. Vamos ver o contexto histórico de Romanos 9. Estamos acompanhando Paulo ensinar que a lei de Cristo traz vida e paz. A lei de Cristo traz vida e paz. E que aqueles que são adotados como filhos de Deus tornam-se co-herdeiros com Cristo de seu reino e de sua missão. Vimos também que os herdeiros de Deus são pré-ordenados para a vida eterna e que Jesus Cristo intercede pelo homem em todo tempo, em qualquer situação, através de seu perfeito sacrifício na cruz. Romanos 9, de 1 a 3, a grande tristeza de Paulo. Longe de ser um traidor entre os judeus, Paulo declarou que sentia grande pesar e contínua tristeza por causa da incredulidade da nação judaica e desejaria renunciar à sua própria salvação se isso pudesse salvar seus irmãos, segundo a carne. Ele seria capaz de renunciar à salvação dele se isso valesse a pena para que os judeus viessem a se converter. Mas é claro que não era isso que os judeus não era por esse fato que eles iriam se converter. Se não se converterem em vez de Jesus numa cruz, ia se converter por Paulo querer renunciar à salvação por eles. Então, só o Espírito Santo mesmo para fazer essa obra. Ainda tem judeus até hoje para se converter. Imagine a situação. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele escolheu as outras nações e nós estamos aqui, pela graça dele, salvos. Graças a Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Todos que receberam Jesus, esses são chamados filhos de Deus. Então, tanto faz ser israelita, como ser brasileiro, como ser francês, qualquer nação onde tem alguém que recebeu Jesus, essa pessoa é salva. Louvado seja Deus por isso. O profeta Malaquias ligou o tratamento diferenciado de duas nações a essa eleição divina. Ambas as nações foram punidas por seus pecados, mas somente uma recebeu graça. Jacó, eu tenho amado, significa Deus escolheu ou elegeu os seus descendentes, quando ele fala que Jacó tinha sido amado por ele. Enquanto aborreci, no caso de Esaú, que ele falou que aborreceu Esaú, significa que o Eterno rejeitou a nação que procedia dele, Edom. Você já viu essa passagem, né? Que Deus diz que amou Jacó e rejeitou Esaú. Amar Jacó é amar a nação israelita. E rejeitar Esaú é rejeitar a nação, o povo que foi gerado por ele, que foi Edom. Romanos 9, de 14 a 15. Há em Deus injustiça? Há em Deus injustiça? É uma pergunta retórica, inspirada no fato de ser difícil compreender que o Senhor não precisa tratar todos os pecadores da mesma maneira para ser justo.
Jesus ensinou a mesma verdade na parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus 20, de 1 a 15. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Então, você lendo Mateus de 1 a 15, você vai ver que Deus, Jesus, ele não é obrigado a tratar todos os pecadores da mesma maneira. Para poder ele ser justo. Então, em seu primeiro sermão em Nazaré, Jesus destacou que Deus concedeu graça a uma viúva em Sidom e curou somente Naamã, o sírio, quando havia muitas pessoas necessitadas em Israel. Lucas 4, 24 a 27. Então, Deus não é obrigado, não tem que ser do jeito que a gente entende, que a gente quer. Para poder mostrar que ele é justo, tratar todos da mesma maneira. Ele trata da maneira que ele quer. Como está escrito também, que Naamã foi curado. Ele era um sírio, não era um israelita. E quantos leprosos tinha israelita e não foram curados? A viúva também, em Sidom. Ele cuidou dela e tinha outras viúvas em Israel que não tinha sido protegida, não tinha sido cuidada por ele. Ele faz como ele quer. E a gente só tem que agradecer, porque ele está nos dando chance de saber que ele faz como ele quer e não murmurar, para que não seja problema sério para nossas vidas. Deixa ele fazer do jeito que ele quer fazer. Ele é Deus e acabou a conversa. Seu comentário enfureceu os ouvintes. No entanto, uma consideração cuidadosa revela que um Deus justo é perfeitamente livre para fazer tais escolhas. Então, em relação a Naamã, o sírio, e muitas pessoas necessitadas em Israel, e Lucas 4, 24 a 27, aí nós vemos que nem todos aceitam, mas só que ele é livre para fazer como ele quiser. Se você desse dinheiro a um mendigo e não a outro, ou se você perdoasse um devedor e não outro, você seria injusto? É claro que não. Você escolheu ser graciosa para com um, sendo que podia ter escolhido justamente não ser graciosa de qualquer pessoa. Paulo cita exemplo de Êxodo 33, 19. Nesse sentido. Romanos 9, 16. Deus manifesta a sua misericórdia. A salvação não depende daquele que quer ou do esforço humano. A salvação se baseia na misericórdia de Deus. Não é o que as pessoas desejam ser salvas, mas não é que as pessoas desejam ser salvas, mas não podem. 2 Timóteo 2, 25 a 26. Ou que elas estão buscando a Deus, mas não podem encontrá-lo. Se Deus não as trouxer, ninguém buscaria o único Deus verdadeiro, nenhuma única pessoa. Romanos 3, de 11 a 12. Romanos 9, 17. Deus levantou até mesmo o faraó. Deus levantou o faraó como rei do Egito e o usou como contraste para revelar o seu nome, Yahvé, e o seu poder, a fim de que o único Deus verdadeiro fosse conhecido. O faraó acreditava ser ele o próprio epítome de Ra, o Deus só. Ele endureceu o coração e rejeitou a revelação de Deus. Êxodo 7, 3. O faraó acreditava ser ele o próprio epítome de Ra, o Deus só. Ele endureceu o coração e rejeitou a revelação de Deus. Êxodo 7, 3. Leia Êxodo 7, 3 e veja que Deus é soberano, faz como quer. O importante é que você não abra a boca para murmurar, porque Ele é soberano. Simplesmente diga: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Está difícil do seu lado? Diga: eis-me aqui, Senhor,
Dá-me força para que eu possa estar fazendo meu questionário e colocando no YouTube o nome do meu discipulador. Não questione, não murmure, porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Você está na mão de líderes que não pode fazer nada além do que está fazendo. Mas Deus pode fazer muito mais. Então submeta-se a Ele. Ele não mandou obedecer? Obedeça. Diga, eis-me aqui, Senhor. Não se esqueça que as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Deus endureceu o faraó em sua obstinação. À medida que ele progressivamente rejeitava as pragas, as quais o dedo de Deus estava nelas, Êxodo 8:19. Êxodo destaca que revelavam o faraó, endureceu o coração muitas vezes antes do Senhor o punir. Endureceu. Romanos 9:19. O homem não pode ser juiz de Deus. Paulo declarou que o juiz da terra é sempre justo. Poderá aquele que conte com Todo-Poderoso instruí-lo? Você pode instruir a Deus? Jó perguntou isso, Jó tentou isso. Jó 40, versículo 2. O homem não pode ser juiz de Deus. Romanos 9, de 20 a 22. Somos vasos nas mãos do oleiro. Já viu o oleiro dizer como é já viu o vaso dizer como o oleiro tem que fazê-lo? Ele faz como ele quiser. Então, prepare-se para andar na obediência ao Senhor. Agradeça a Ele que nós estamos nos últimos dias. Esse discipulado é de nobreza. Mesmo você estando na praia, você pode fazê-lo. Mesmo você estando passando 3 meses de veraneio, pode fazê-lo, porque você não vai ficar sem ler Bíblia. Então, você vai continuar lendo sua Bíblia. O discipulado é sua Bíblia. Você vai continuar lendo sua Bíblia no lugar secreto. No seu lugar, no seu veraneio, você não se afasta de Deus, né? Se afastar da palavra e se afastar de Deus. Então, você vai ler Bíblia no lugar secreto. Depois do almoço, enquanto descansa, que o sol vai esfriando para você tomar seu banho de mar, você lê a Bíblia novamente. E à noite, depois que estiver bem cansadinha de tanto banho de mar, você senta com sua família para orar, louvar e ler mais outro capítulo da Bíblia. E quando o seu link chegar, que seu discipulador enviar, o link do discipulado semanal, você faz essa resposta do questionário e coloca o nome do discipulador lá no comentário lá do vídeo no YouTube e envia tudo para a Apóstola Renascimento, que não tem férias. A minha férias é simplesmente aquela que Deus marcou na palavra dele. Ele colocou na palavra dele: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. É essa minhas férias. Quem faz isso normalmente não sente falta de férias. O que Deus deixou foi isso, a gente descansar toda semana parar, para ficar com sua família, tomar seu banho de mar, fazer isso. Foi isso, um dia. Seja qual for o seu dia, você escolhe o seu dia na semana e descansa. É isso que eu fiz, eu optei. Você não é obrigado a fazer isso, mas eu optei a fazer isso. Tive um dia especial para ficar mais tempo com Deus, para ficar mais tempo com a família. E por isso eu não preciso de férias. Eu estou nas férias de Deus, foi isso que Ele deixou, tá bom? Eu não quis me adaptar à cultura da terra. Eu prefiro a cultura de Deus. Vou passar alguns dias com meus filhos, às vezes. O ano passado aconteceu isso. Mas não porque eu tivesse me programado. Eu tenho que estar bem com a minha família. Os filhos alugaram a casa e nos chamaram. Aí nós fomos passar 15 dias lá. Mas somente. Nem 15 dias chegamos a passar. Porque a gente não sente falta. Quem faz o que Deus quer, não tem esse problema. Deus só quer isso. Que você tire um dia disciplinados para parar um dia, seja o dia qual for da semana, você escolhe, é seu sábado, é seu shabat, um dia que você escolhe para dar mais tempo para Deus e mais tempo para sua família, seja na praia, seja num sítio, onde for. Faça isso e você vai ficar bem, mas isso não é doutrina não, isso é uma questão de você escolher. Não é doutrina, você não é forçado a fazer como eu sei que eu estou bem aqui e sabendo que você, onde você estiver com seu veraneio, pode muito bem fazer seu discipulado, que é um discipulado nobre. Você tem o vídeo, o link nas suas mãos, só é responder e enviar, sem ter trabalho de vir na minha mão, pegar um ônibus e vir me entregar. Você vai entregar pela internet, que coisa boa, né?
Os ímpios estão aproveitando a internet para fazer todo tipo de maldade e de exaltar os deuses deles. E nós, filhos de Deus, vamos também ser prudentes, né? Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas agora não, no nosso discipulado a gente vai ser mais prudente do que os filhos das trevas. Onde nós estivermos, nós vamos estar continuamente lendo a palavra de Deus e respondendo tudo direitinho para a glória de Deus, porque Deus gosta de que a gente saiba o que a gente aprendeu. O questionário é uma avaliação do que você aprendeu. Então, seja abençoado em nome de Jesus. Ainda estou aqui em Romanos 9, dei uma paradinha só para dar um esclarecimento. Romanos 9, de 23 a 24. Deus preparou alguns para a glória, para a glória. Deus deseja manifestar sua graça em vasos de misericórdia, aqueles a quem Ele concebeu o seu amor redentor. Esse vem tanto do contexto judaico como do gentílico, tanto para judeus como para os gentios, que somos nós de outras nações, e os judeus, que é de Israel. Então, Deus deseja manifestar sua graça em vasos de misericórdia. Pronto, é misericórdia e acabou. A gente não merece nada, mas Ele quer fazer. Louvado seja Deus. Romanos 9, de 25 a 26. Oséias como exemplo. Invocando o casamento de Oséias, evocando o casamento de Oséias, Paulo compara a salvação dos gentios à misericórdia concedida a uma esposa adúltera e indigna. Veja o livro de Oséias, dê uma lidinha que vai ser muito bom para entender sobre isso. Romanos 9, de 27 a 29. Um remanescente. Paulo também cita as palavras de profeta Isaías para mostrar que o Senhor Sabaote, Senhor dos Exércitos, salvará um remanescente de Israel por ele chamado. Se o Eterno não tivesse sido gracioso para com o remanescente, toda a nação teria sido justamente destruída como as antigas Sodoma e Gomorra. Se não fosse a misericórdia de Deus, o povo de Deus também teria destruído como Sodoma e Gomorra foi. Basta você ver o livro de Juízes, que já passamos por ele, e saber o que eles aprontaram depois que Josué morreu. Foi demais. Mas Deus nos poupou. Poupar o Israel é poupar a nós. Se Israel não tivesse conseguido as misericórdias de Deus, nós também não teríamos conseguido. Então, só dá glórias a Ele. Romanos 9, versículo 30. E os gentios. As divisões em capítulos e versículos na Bíblia são invenções modernas, feitas para a conveniência dos leitores. Os capítulos 9 a 11 formam uma unidade de pensamento e devem ser entendidos em conjunto para se obter um quadro completo do argumento de Paulo. Então, junta aí de 9 a 11, porque é melhor para entender. Porque os versículos da Bíblia foram colocados depois, não era versículo, era direto. E isso vai ajudar a entender melhor. Com a divisão de versículos, teve algumas coisas que ficou mais difícil de entender. Então, junte versículo 9 com 11 para entender melhor o que Paulo está falando. Romanos 9, de 31 a 33, a pedra de tropeço. Os gentios que não buscavam justiça receberam-na gratuitamente pela fé. Eles não trabalharam por ela, nem a mereceram. Mas Israel não a alcançou, tendo buscado justiça pela lei e por suas obras. Israel tropeçou no Messias e não creu nele. Romanos 28, 16. O próprio Jesus advertiu ao povo de Israel quanto a deixar de notar a pedra. Mateus 21, de 42 a 44. Conclusão. Nós concluímos este capítulo, aprendemos que a maneira de se chegar a Deus intimamente é algo alcançado somente pela fé, estando à disposição de judeus e gentios, mas não mais pela lei.
Deus está à disposição dos gentios e dos judeus, mas não pela lei. Encontrar alguém que pelos mais diversos motivos abandonou a fé em Jesus não é algo raro. Seja pela decepção com o pastor ou com os demais irmãos, da ganância de lobos fantasiados de ovelhas e até mesmo por sua própria conduta pecaminosa. Fato é que muitas pessoas abandonaram a sua fé. Contudo, o Espírito Santo sempre mostrará que isso acontece não porque a palavra falhou, mas que nem todos que têm o desejo de servir a Jesus e o faz são verdadeiros cristãos, no máximo fãs e simpatizantes do Evangelho. O próprio Jesus deixou muito claro: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ao olharmos para a vida de alguém que abandonou a sua cruz, não devemos pensar que o problema está em Deus ou em sua palavra. Esses dois jamais falham, nem a palavra nem Deus falha. Nunca falhou nem falhará. Glórias a Deus. Então, acabamos de comentar Romanos capítulo 9 e quero deixar lembrado para vocês que nós estamos com esse discipulado desde maio de 2023 e a essa altura todos já estão tendo os melhores dias e os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Famílias transformadas, a família que lê Bíblia, que pratica a Bíblia é transformada. E o que nós instruímos foi isso, que lesse a Bíblia 3 vezes no dia e praticasse a Bíblia, porque ler somente não adianta, ler para aprender e praticar. Aqueles que fizeram isso já têm seus lares transformados, já estão dizendo: em minha casa servimos ao Senhor. Marido que não era crente já se converteu, mulher que não era crente já se converteu, filho que não era crente já se converteu, porque a Bíblia vivida, não somente lida, mas vivida, praticada, não tem como não haver uma família glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, esse discipulado é nobreza, nós louvamos ao Senhor pela nobreza desse discipulado, pelo Espírito Santo nos dizer, em início do ano de 2023, assim que o Senhor levou o meu esposo a fazer isso, me entregar um papel para assinar como vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, passei a ser oficialmente conhecida, porque ali o Senhor me disse: logo que você agora já está ligada na terra e ligada nos céus, nesse ministério, então agora faça o que você sempre fez. Ame a minha palavra e faça o povo amar a minha palavra. E aí eu fiquei horrorizada, porque, meu Deus, como é que eu vou fazer isso se eu tenho esses anos todos na frente do povo, brincando de Deus, porque não levava o povo para estudar a Bíblia, só para ver os paetês, os saltos e mais nada. Aí eu fiquei pensando: agora vai ser duro o sofrimento para mim. Foi assim com Paulo. Paulo, que eu sou muito parecida com o apóstolo Paulo, ele, antes de ser cristão, ele maltratava os cristãos, ele matava cristãos. E Deus, na sua misericórdia, tinha escolhido Paulo e pegou Paulo e fez ele sofrer por amor a ele. Fazer sofrer tudo o que ele fez o povo sofrer, ele foi sofrer, porque ele foi escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. E aí o sofrimento foi terrível e rejeitado pelos judeus. E agora, nosso caso não é diferente. Então hoje, depois de todo o tempo que eu fiquei na frente da igreja só desfilando roupinhas, então isso aí agora o povo ficou no engano, né? Estava no engano, pensando que a vida é somente isso, botar salto e tirar salto. A vida é você fazer o que está escrito em Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Quem nunca leu, leia, porque a vida do cristão é essa aí. E hoje é que eu estou ensinando isso, e não está diferente de Paulo. Agora eu estou sofrendo, porque tem um povo que não quer fazer o que Deus está mandando. Porque se quiser, o ideal é esse aí, fazer o que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46. Quem faz isso não falta discípulo. Então, a essa altura, nós já estamos com pessoas preparadas, já estudaram de Gênesis até chegar aqui em Romanos, já é para estar com 12 discípulos. E alguns ainda não estão. Por quê?
porque ainda estão no engano. O engano daquele tempo que eu estava na frente do povo com saltinho e paetês. Estão enganados, mas eu estou alertando. Estou dizendo, volte para o livro, volte para a Bíblia, volte para Deus. Eu já voltei. E já aconselhei desde maio, que começou o discipulado, vamos voltar para a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, então vamos fazer o que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, porque senão ele vem e não seremos chamados. Vamos fazer. Quem faz isso, que está escrito em Mateus, de 31 a 46, não vai faltar discípulo. Tem 12 discípulos, ainda tem discípulo para passar para outro irmão. Meu irmão, eu já consegui 12. Aquela família que eu dei comida, já se converteu a família toda. E se você não converter a família, Deus não converter a família toda, se você pegar 12 famílias, pelo menos uma pessoa de cada família, você ganha para Jesus. Então você tem 12 famílias, fazendo o que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, você tem 12 famílias para de cada uma delas você ter pelo menos uma pessoa que se converteu, e com certeza você já tem seus 12 discípulos, já conversou com seus líderes da congregação, está discipulando 12 pessoas, já consolidou, agora está discipulando, que maravilha, breve estará enviando esses 12 para fazer a mesma coisa que você está fazendo, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Pronto, é isso aí. Nós estamos com o discipulado Nobreza, então, louvado seja Deus. Só Deus poderia fazer isso na minha vida. Aos 76 anos, ter a chance de me consertar, fazer isso que eu devia ter feito desde quando eu recebi esse ministério como pastora há 25 anos atrás. Já devia ter feito, mas graças a Deus que Ele me deu uma chance. E eu estou aproveitando a chance e glorificando e exaltando o nome dEle. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAIFJ, com todos os líderes de células e componentes de células do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Quando eu digo MAIFJ, estou dizendo Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Entendido? Glórias a Deus por esse ministério. Graças a Deus porque Jesus escolheu esse ministério para atuar e levar a Lagoinhas aos pés dele. Aleluia. Glórias a Deus.